Exemplo clínico: certa vez acompanhei uma paciente que dizia sentir uma versão dela mesma que queria destruir tudo. Quando aprofundamos, percebemos que ela cresceu sendo elogiada apenas por seu desempenho. Nunca pôde dizer não, sempre foi forte. Nunca foi acolhida quando chorou e viveu um trauma que ninguém nomeou. Ela desenvolveu um falso self impecável, competente, racional, impecável. Mas, silenciosamente, o verdadeiro self dela estava sufocando. O monstro, na verdade, não queria destruir nada. Ele queria existir. É isso que vemos em Eve. Não é monstruosidade, é vida tentando voltar. Por isso, o monstro não é o inimigo, é o caminho. O Winnicott dizia: quando o falso self cai, há risco, mas há também possibilidade. A série nos mostra exatamente isso. O monstro é o início do retorno do que foi destruído pela dor. Ele é a primeira forma primitiva, desorganizada, dolorosa do verdadeiro self pedindo espaço. O vizinho como objeto transicional de trauma, uma leitura pela lente de Ferenczi. Ferenczi, em seus escritos sobre trauma e confusão de línguas, nos lembra que o trauma lança o sujeito em uma desorganização psíquica tão profunda que ele precisa criar substitutos simbólicos para sobreviver. Eig faz exatamente isso. Niall Sheldon não é apenas um vizinho, ele se torna um objeto transicional de trauma, não no sentido winnicottiano clássico de suavizar a separação mãe-bebê, mas no sentido ferenciano de ser o ponto onde a dor se ancora para não implodir o psiquismo. Ela usa Niall como suporte provisório do desamparo, tela de projeção, depósito simbólico do medo, contenção para aquilo que ela própria não suporta olhar, ponte entre o passado traumático e o presente que ela tenta controlar, vilão conveniente que organiza o caos interno. A investigação obsessiva não é racional, é transferência traumática. Ela precisa de um outro para sustentar o peso do que está desmoronando internamente. Como diz Laplanche, todo trauma reabre uma mensagem enigmática, um chamado que retorna sempre a partir do outro. Niall, então, funciona como esse enigma vivo. A presença dele ativa a ferida que nunca cicatrizou. Ele não é culpado, ele é o portador involuntário da dor dela. A série mostra esse processo com precisão clínica. Ela se fixa nele como tentativa de organizar o caos. Ela o demoniza para manter a ilusão de controle. Ela o teme porque teme a si mesma. Ela o persegue porque persegue a lembrança que tenta esquecer. Ela o transforma no monstro que não consegue reconhecer dentro de si. E finalmente percebe que o monstro é interno, não externo. Assim, Niall se torna o que Christopher Bolas chamaria de objeto evocador, uma presença que, apenas por existir, evoca aquilo que esteve silenciado por tempo demais. O vizinho não arruína a sanidade de Eide, ela apenas expõe a rachadura que já estava lá, a mesma rachadura que o trauma abriu e ela tentou costurar com silêncio. É por isso que o monstro aparece, não porque Niall é monstruoso, mas porque o trauma encontrou nele uma via para se expressar. E como ensinou Freud, o trauma sempre retorna à cena, mesmo quando a cena é o vizinho da porta ao lado. O monstro não é maldade, é dor sem linguagem. Quando analisamos o monstro em mim a partir da clínica, algo se torna absolutamente claro. O monstro não é o inimigo,
O monstro é o testemunho da dor. Não é maldade, é ruptura psíquica. É o eco de algo que não encontrou palavras no momento em que aconteceu. Toda personagem traumatizada carrega um monstro interno, mas ele nunca nasce da perversão. Ele nasce da tentativa desesperada do psiquismo de sobreviver ao insuportável. Eige, o Eris, é a encarnação disso. O que vemos nela não são sintomas desconexos. São manifestações de um sofrimento que não encontrou linguagem no instante da perda. Fragmentos de memória, medo sem rosto, hipervigilância, distorções perceptivas, confusão entre fantasia e realidade, e uma necessidade quase compulsiva de investigar o que na verdade é sua própria dor. Como escreveu Ferenczi, o trauma produz um sofrimento não reconhecido, algo que se instala no silêncio e, por permanecer sem testemunha, tenta irromper mais tarde de formas indiretas. Lacan diria que se trata de aquilo que insiste, aquilo do inconsciente que retorna porque nunca pôde ser simbolizado. O sintoma insiste porque o simbólico falhou no momento exato em que deveria ter dado estrutura à experiência. Winnicott chamaria isso de quebra do verdadeiro self, quando a dor é grande demais e não há ambiente suficientemente bom. A pessoa precisa criar um falso self para funcionar socialmente, enquanto o self verdadeiro, frágil, fica congelado no momento da perda. Van der Kolk, em O Corpo Guarda as Marcas, sintetiza de forma direta. O corpo fala quando a mente não pode. E na série, o corpo de Eide fala o tempo todo, através da angústia que não passa, da insônia, da inquietação motora, da tensão constante, dos impulsos investigativos que funcionam como uma tentativa primária de reorganizar o caos interno. O que ela vive não é loucura, é a reação orgânica e psíquica de alguém que não conseguiu simbolizar o horror. A narrativa inteira demonstra uma verdade clínica fundamental. O monstro não é uma entidade maligna. O monstro é a parte que sofreu e não pôde gritar, a parte que ficou presa no tempo, a parte que ainda está na cena traumática enquanto o resto do self tenta seguir em frente. Em termos de clínica psicodinâmica, o monstro é a dor sem nome, Freud, a mensagem enigmática do trauma, Laplanche, a sombra reprimida, Jung, a criança ferida que tenta emergir, Winnicott, o corpo clamando por testemunho, Van der Kolk. Ou seja, o monstro é o que precisa ser escutado. A série se torna potente justamente porque revela isso. O terror não vem de fora, mas de dentro. Não é Niall Sheldon que aterroriza Eide, é a dor dela tentando há anos encontrar uma linguagem. E quando finalmente encontra, ela aparece como um monstro. Mas um monstro feito de choro, não de violência, de ausência, não de maldade, de memória, não de perversão. O monstro é a parte dela que nunca deixou o lugar da perda, e só pode ser domada quando é finalmente reconhecida. A clínica revela o monstro. A clínica revela o monstro guia não inimigo. Há algo profundamente verdadeiro em um monstro em mim que ultrapassa o enredo policial e atravessa diretamente a experiência clínica. O monstro não é o antagonista da história psíquica. Ele é o guia que aponta para o que precisa ser simbolizado. E é justamente por isso que a série ressoa tanto com o público. Porque no fim ela fala de algo universal. Todos carregamos zonas obscuras que pedem nome. Todos convivemos com partes que assustam, mas que, quando escutadas, revelam um sentido.
Na clínica, vemos isso diariamente. Quando o sujeito começa a falar de si, algo muito importante acontece. O monstro não desaparece, ele se transforma. Ele deixa de ser ameaça e começa a se tornar linguagem. Essa transformação é o coração do processo analítico. Lacan sintetiza isso numa frase que é quase o manifesto da clínica. Onde isso era, devo advir. Onde havia caos, emerge organização simbólica. Onde havia angústia sem forma, nasce palavra. Onde havia puro afeto bruto, surge discurso. E o monstro, esse mesmo que o sujeito teme, funciona como bússola. Ele não aponta para fora, ele aponta para dentro. Na economia psíquica, o monstro é a irrupção de algo recalcado, Freud. A sombra que ainda não foi integrada, Jung. O self verdadeiro tentando romper a couraça do falso self, Winnicott. O trauma reivindicando lugar para ser inscrito, Ferenczi. O corpo convocando a consciência ao que ficou congelado, Van der Kolk. Por isso, o monstro é pista, é mapa, é código. A agressividade que surge, a paranoia que aparece, a angústia sem nome, a repetição insuportável, tudo isso são manifestações do psiquismo tentando organizar o que ficou fora da simbolização. O monstro em mim retrata isso com precisão. Ele não enlouquece, ela adoece de sentido. Ela adoece porque o que estava mudo retorna para ser dito. E é nessa hora que o monstro aparece. A clínica mostra que o monstro não é para ser eliminado, é para ser escutado. Porque aquilo que assombra é, na verdade, aquilo que precisa de presença. O monstro é o representante psíquico de algo que não encontrou lugar. Ele guia o sujeito de volta à própria história. Quando ele começa a ganhar nome, forma e narrativa, algo muda. O sujeito emerge, o sintoma perde violência, o medo perde opacidade, o sofrimento ganha contorno. O monstro se humaniza, e é por isso que a série impacta tanto. Ela nos lembra que o problema nunca foi o monstro, mas o silêncio em torno dele. Na clínica, o caminho é o mesmo. Não combatemos monstros. Acompanhamos sujeitos que, ao falar, descobrem que aquilo que os perseguia sempre foi uma parte deles, esperando ser reconhecida. A verdadeira pergunta que a série deixa: quando o público chega ao último episódio de Um Monstro em Mim, algo permanece ecoando, mesmo depois da tela escurecer. Não é apenas suspense, não é apenas mistério, é um incômodo existencial. A série deixa uma pergunta que toca diretamente o campo da psicanálise. E se o meu monstro também estiver tentando me dizer algo? Esse é o ponto mais profundo e perturbador da obra, porque desmantela a ideia moralista do monstro como maldade. A série mostra, com precisão clínica, que o monstro é sempre uma forma de lembrança. O monstro não é agressivo. O monstro é uma memória encapsulada. É uma dor que não encontrou palavra. É um afeto congelado no tempo. É uma experiência que o psiquismo precisou exilar para sobreviver. É a criança interna que tentou existir, mas não pôde. Como lembra Alice Miller em O Drama da Criança Bem Dotada, aquilo que não foi permitido ser sentido retorna como sintoma. E o monstro em mim é exatamente isso, um retrato vivo do sintoma tentando falar pela via que encontra. Hannah Arendt, ao analisar o mal, dizia que o mais assustador não é o diabólico, mas o banal. Na psique, o mal não está no monstruoso, está no que ficou sem nome. Por isso a série é tão perturbadora, porque nos coloca diante da pergunta que orienta toda a clínica.
o que em mim ainda não teve permissão de existir. Essa pergunta abre uma brecha simbólica, e quando ela entra em cena, algo fundamental acontece. A sombra diminui, o recalcado se reorganiza, o corpo respira, o sujeito emerge. Lacan diria que é o momento em que o sujeito se separa da imagem que tentou sustentar por anos e finalmente pode falar. Winnicott diria que é o instante em que o verdadeiro self respira depois de anos aprisionado no falso self. Ferenczi diria que é o início da confiança restaurada, quando a experiência traumática encontra, enfim, um espaço seguro para existir. E é isso que torna a série tão humana. O monstro não é um inimigo a ser combatido, ele é um sinal, um retorno, uma convocação, uma tentativa do psiquismo de reorganizar o que ficou sem sentido. E quando essa pergunta, o que em mim não teve permissão de existir, encontra espaço, algo profundamente transformador acontece. O monstro deixa de assombrar e começa a se traduzir. E o sujeito, enfim, pode respirar.